Olá, pessoal. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de educação musical. E hoje nós vamos falar um pouquinho, dar algumas dicas sobre o ciclo 2 da atividade que em breve estará no ar. E sem assistir primeiramente essa aula, fica um pouco mais complexo realizar a atividade por conta dessa leitura diferenciada que é o Braille. E nós vamos ver algumas coisas na área de música. Não se preocupem que o intuito aqui não é decorar, até porque seria um método muito extenso, né? É uma atividade de pesquisa, de conhecimento, mas por questão de curiosidade também, e para a gente não ficar tão cru com relação a essa leitura em termos musicais. E à medida que vocês forem tendo interesse, curiosidade, vai ter alguns artigos de apoio, material, links que são utilizados nessa aula, para que vocês possam aprofundar um pouquinho mais, ok? Os cegos, eles dispõem de um código musical mais complexo. Por outro lado, o aprendizado da notação musical consiste para eles numa rica oportunidade de adquirir conhecimento e vivência no campo de música. A complexidade do código em Braille pode induzir algumas pessoas ao desejo de propor sua extinção e criarem outras formas de representação da música. Na maior parte das vezes, quem tem baixa visão ou tem realmente cegueira, ele tem aquele contato instrumental mais no sentido do processo imitativo. Porém, a necessidade da leitura, até por um acompanhamento das aulas mais teóricas, né, de notação musical, história da música e tantas outras áreas, né, musicais, pode sim auxiliar e facilitar muito a vida deles, dos DVs, através desses códigos que a gente pode estar utilizando. É claro, gente, que aqui nós vamos dar uma pincelada muito rápida, né? Nós não vamos aprofundar nesse conteúdo, até porque para que você realmente tenha um aprofundamento na leitura em Braille e possa utilizar o material, é necessário realizar primeiro uma capacitação. Seria uma capacitação do profissional, né, uma capacitação desses profissionais, vamos dizer assim, para depois estar inserindo esse sistema em sua escola ou em suas aulas particulares ou no seu projeto. Né? Não dá para trabalhar isso diretamente sem a gente ter um domínio. E o domínio é a longo prazo. A gente precisa primeiro conhecer o material, ter mais familiaridade para depois estar reproduzindo ele com os alunos. Mas é possível, sim, ter uma condição interessante e mais propícia para o seu trabalho. A leitura de uma partitura em Braille, ela se dá num processo linear e sequencial, em que o conjunto de informações assimiladas está restrito à abrangência do tato. Então, no caso deles, né, pelo tato, eles conseguem fazer essa leitura aí do Braille, de uma partitura, de um código musical, de uma clave musical, digamos assim. Tem outras maneiras, a gente viu aí no nosso guia que se você fizer, por exemplo, o desenho de uma clave de sol em alto relevo, só de passar a mão nessa clave, né, com algum tipo de material que você queira fazer em alto relevo para ele sentir esse desenho musical, ele consegue identificar. Mas como que faz com a partitura? Né? Como que a gente vai restringir a leitura musical desse aluno? Não, existe possibilidade. Então, é imprescindível que o leitor de uma partitura de Braille tenha conhecimento sobre escala, tonalidade, formação de intervalo, padrões rítmicos, etc. Ou seja, se você está trabalhando uma breve iniciação musical bem do início mesmo, não é aconselhado começar direto com Braille. É aconselhado que você faça todo um trabalho paralelo, específico, né, em alto relevo, de uma forma que o aluno possa ter conhecimento dos símbolos musicais. E ele precisa conhecer um pouquinho de teoria, senão ele não vai conseguir acompanhar esse processo. Isso é para casos de nível um pouquinho mais intermediário a avançado. Então, se ele conhecer um pouquinho de escala, souber o que é tonalidade, ele tiver uma formação mesmo que mínima de intervalos, ele vai conseguir padrões rítmicos básicos, né? Ele vai sim conseguir realizar essa leitura, tá? Então, é bem importante a gente colocar isso, não iniciar direto, principalmente com criança. E essas noções, elas são intrínsecas aos princípios norteadores do próprio código, e por isso tornam-se pré-requisitos para o aprendizado. A música, com efeito, ela constitui um dos campos que os cegos podem ter um acesso muito mais pleno. Após o advento da leitura e escrita em Braille, foi o próprio criador desse sistema que concebeu a base da notação musical em Braille. Então, graças ao fato de que ele mesmo atuava como músico, tá?
Então, ele conseguiu fazer esse método que facilita muito a leitura e também ajuda muito a questão do educador, no sentido de que eles possam conseguir um código de acesso aí, de melhor entendimento e produção musical. A terminologia adequada do Braille, né, vocês já devem ter visto também em outras disciplinas, ele acontece de forma linear. Então, os números são 1, 2, 3, 4, 5, 6, exatamente nessa sequência. Se a gente realizar a leitura dos números de forma assim, ou da direita para a esquerda em vez da esquerda para a direita, você vai ler errado e o código vai ficar incorreto. Tá? Então é muito bom, por isso que eu estou falando isso aqui, a gente ter a consciência de que seria exatamente nessa ordem: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elas são formadas a partir da combinação de 6 pontos que compõem o que é chamado cela Braille. E ela é formada por 2 colunas e 3 linhas de ponto. A localização é dada de cima para baixo, da coluna da esquerda, pelos pontos 1, 2, 3, e posteriormente na da direita, pelos 4, 5 e 6, nessa combinação. E cada combinação de pontos em relevo forma, portanto, determinada letra. Pode ser um ponto, pode ser um número. No nosso caso, às vezes, um conjunto de vários símbolos que vai formar, às vezes, uma única clave, ou um único ponto, que seria, no caso, o ritornelo, para nós aí, de música, tá? E a letra C, por exemplo, ela é formada pelos pontos 1 e 4, como está mostrando aí nessa figura ao lado, tá? Aqui a gente tem o alfabeto, que é mais comum, né, que é o que todo mundo sabe, estuda um pouquinho, existem cursos aí, às vezes cursos da prefeitura, curso de capacitação, nas próprias faculdades e na pós, às vezes a gente tem um pouquinho de braille, né, às vezes tem a parte de língua de sinais, então tudo isso é para facilitar e para nos familiarizar um pouco, mas é claro que só a prática vai fazer a gente decorar. E música não é diferente, a gente vai usar exatamente esses 6 pontos aí. Com relação à confecção e adaptação do alfabeto Braille, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês bem simples, tá? Que vocês podem utilizar. Tem sites hoje que vendem esse material já prontinho para vocês, por exemplo, se você quer em EVA, que é um material muito fácil de mexer, que dá uma ênfase muito interessante, não é difícil. A gente tem o Alfa Braille, alfabeto maiúsculo e minúsculo. Aqui é só um exemplo para vocês verem quanto material tem. Agora, caso você queira usar, aproveitar da sucata da escola, aproveitar da própria aula de artes para confeccionar esse material para depois utilizar em música, também vai ficar aí a dica que nós vamos falar. Mas só para vocês entenderem que a gente tem muito material já pronto, caso você não tenha tempo e queira adquirir, tá? Que esse aqui foi só um dos exemplos que nós temos. Nós temos caderno com pauta ampliada, jogos já pronto, né? Já confeccionados para ficar mais fácil, dados. E tem muitos materiais à disposição hoje no mercado. Mas você também pode utilizar material muito simples. Olha, esse aí, por exemplo, são apenas caixas de ovos que você pode cortar, caso elas não sejam para meia dúzia, e vocês podem utilizar a própria bolinha de rolon do desodorante ou alguma outra coisa que você queira para colocar aí e fazer o formato, né, dessa cela Braille. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no caso aqui, formou-se uma palavra, né? Cada letra corresponde a um grupo aí de pontos específicos. E no caso de música também a gente faria isso. Então aqui só usou caixa de ovo, as bolinhas de desodorante e uma tesoura para recortar. Mais nada, super simples, dá para qualquer faixa etária fazer e você utilizar em sala de aula. Você pode recortar as células e colocar essas bolinhas de acordo com a letra desejada, né? Então, por exemplo, a letra A é o ponto 1, a letra B são 2 pontos. No caso aqui é o alfabeto, mas a gente faria para alguns símbolos musicais de música específico. Não muita coisa, porque senão fica um pouco complexo, mas é possível trabalhar assim, tá? A gente, né, só dando dicas aí. E voltando aqui,
A gente tem esse site Brinquilibras, que eu acabei de mostrar para vocês, que tem vários materiais já confeccionados e ideias também para fazer, mas você pode sim utilizar o material que você tiver aí na sua escola. É até interessante, de repente, você utilizar a aula de arte para fazer, para confeccionar e os alunos também estarem aprendendo. Os círculos em negrito representam os pontos, né? São uma combinação de 63 caracteres que vão simbolizar as letras do alfabeto convencional. E as variações, a gente pode falar aí de acento, pontuação, números, os símbolos matemáticos e até a parte de química e nota musical é possível fazer pelo braille. Para os cegos poderem ler números ou partituras, basta que se acrescente antes do sinal de 6 pontos um sinal de número ou de música. E no caso da alfabetização, vocês podem utilizar diversos tipos de materiais concretos. É interessante também a utilização de materiais de sucata, para que eles possam colaborar na confecção. E motivar os alunos também. As celas Braille, confeccionadas com material de sucata. Vamos ver outros exemplos fáceis aqui, ó. Nesse caso aqui, a gente está utilizando apenas o papelão, né? Nós temos um exemplo que foi recortado, que pode colocar os botões, e no outro foram utilizadas tampinhas de refrigerante ou de água mesmo, e vocês podem colocar algum grãozinho dentro dessas tampinhas. Então, no caso aqui foi utilizado, pode ser uma bolinha de gude, dependendo do tamanho, pode ser um grãozinho de feijão. Aí, ou seja, vai de acordo com o material que você tem à disposição e também a criatividade dos alunos. Mas só para vocês verem que dá para utilizar materiais muito simples na confecção. Mas vamos falar de música, né? Vocês vão ver que tem uns pontos, assim, umas coisas muito específicas. Por exemplo, para a execução do Dó 3, o sinal dessa nota deve ser precedido por outro sinal que vai indicar qual que é a oitava que essa nota está localizada, senão o aluno não vai saber onde localiza esse Dó 3. Ou seja, ao iniciar a grafia de um trecho musical, coloca-se o sinal simbólico da clave, depois vem a fórmula de compasso, como na nossa escrita, e na sequência, a primeira nota da melodia. O sistema Braille oferece sinais de dedilhado, articulação, escritos após cada nota em questão. Se a leitura do Braille é horizontal, como que a gente vai fazer para ler acorde, né? Então, a escrita do acorde de Dó maior, por exemplo, Dó mi sol e o Dó oitavado, escreve-se a clave, o sinal de oitava e as notas Mi, Sol e Dó. Mas se o acorde for tocado pela mão direita, grafa-se do agudo para o grave. Então, inicia do Dó agudo e depois acrescenta-se as notas Sol, Mi, Dó. Se houver necessidade de escrita, né, para muitos instrumentos de percussão, por exemplo, como que a gente faz? Seria também uma grade, né? É necessário uma legenda, então, onde cada instrumento pode sim ser representado por uma determinada nota. Então, por exemplo, você quer escrever uma grade lá que você tem uma zabumba, ela pode ser o sol, toda vez que aparecer o sol vai ser a zabumba, a nota mi pode ser um triângulo, e assim sucessivamente. Isso não foge muito das partituras que a gente já faz mesmo, né, em programas de música, no caso da percussão, que não lê pauta. Para o estudante de leitura em braille, o sinal de ritornelo não é tão simples, porque ele não tem, assim, um exato campo visual de onde a gente vai começar e onde vai terminar esse ritornelo. É diferente da nossa leitura. Então, é preciso identificar o tamanho, a quantidade de compassos entre o início e o final da repetição. Então, tem alguns casos, né, particulares aí de música que vão dar um pouquinho mais de trabalho. Então, o estudante tem que ter uma analogia para ele entender, no caso desse ritornelo, onde começa e onde termina aquele ritornelo, aquela frase, tá? Senão ele não vai conseguir saber onde que ele vai voltar naquela música. Aqui tem um quadro que tem aí no guia de vocês, bem simples aí, né, representando as notas. O Dó, por exemplo, seria o 1, o 4 e 5. A nota Ré, 1 e 5. A nota Mi, 1, 2, 4. É a nota Mi. Lembrando sempre, né, de ler de cá primeiro, do jeito que a gente comentou aí no começo da aula. Aí, no caso, olha para vocês verem, né, da semibreve, da mínima, das pausas, né, a gente tem um símbolo específico para as pausas, então é diferente.
né? Cada símbolo, ele vai receber um código diferente. Ah, mas aí a gente tem que decorar isso tudo para trabalhar com o Musi Braille? Sim. E o aluno também, claro, à medida que ele vai executando, que ele vai realizando isso no decorrer das aulas e das leituras, ele vai conseguindo essa memorização. Olha para vocês verem como que é o sinal de pedal, referente a oitavas, né? No caso, a primeira oitava, a segunda, a terceira, a quarta, mão direita, mão esquerda. Vocês veem que é uma leitura realmente diferenciada. E, às vezes, um único símbolo tem várias, igual aqui, ó, né? No caso aí dos intervalos, está mostrando como que fica. Intervalo de terça, intervalo de quarta. Depois vocês vão olhar com mais calma aí no guia, vocês vão entender melhor. Olha só, o símbolo da clave de sol. A gente tem 3 símbolos. Essas 3 itens correspondem só à clave de sol. Então, seria, se a gente for falar em números, como seria a clave de sol? Ela seria representada 3, 4, 5, tracinho. 3, 4, tracinho, 1, 2, 3. Vamos falar em números, tá? Falando em código, é o que está aparecendo aí para vocês. Então, só essa parte aqui, esses 3 itens, corresponde especificamente ao desenho da clave de sol. Olha para vocês verem como que é o símbolo da clave de Fá, né? Se a gente for falar em números. 3, 4, 5, tracinho. 3, 4, 5, 6, tracinho. 1, 2, 3. Todos esses números correspondem à clave de Fá. Vamos falar dos símbolos das alterações, no caso do bemol. 1, 2, 6. É o bemol, correspondendo em números. Como que fica o sustenido? 1, 4, 6. É o sustenido, entenderam? Então, sempre lembrar de fazer essa sequência na leitura. E tá todos os itens aí disponíveis para vocês, tanto na monografia da Bonilha, que foi citado no guia aí de vocês, quanto também no próprio guia de estudos. A gente colocou um pedacinho só dos principais e alguns itens para que vocês possam localizar melhor, tá? Mais rápido, né, digamos assim. A mesma coisa o ritornelo. Qual que é o sinal, né, o símbolo para o ritornelo? Vocês vão olhar tudo isso, ó. 1, 2, 6, tracinho. 2, 3, 5, 6. Tudo isso aqui corresponde ao ritornelo. A barra final, que é a barra, né, que termina a música. São 2 itens simbólicos aí, representando apenas a barra final. E assim por diante, tá? Agora eu vou falar um pouquinho do Musi Braille. Ele é um projeto que se destina a criar condições favoráveis na aprendizagem musical dos alunos com deficiência visual e equivalentes a dos colegas de visão normal, tá? Então, vai estar disponível para vocês também o link. Aqui está o que é o projeto, né? Quais são os objetivos, a metodologia. Eles colocam filmes educacionais sobre o Musi Braille, textos técnicos, reportagens, né? Então, vocês vão poder ter acesso aí. No caso aqui, por exemplo, do objetivo, né? Qual seria o objetivo específico do Musi Braille? Seria capacitar professores de educação musical das escolas, não só de instrumento, mas, né, de educação musical, que também trabalham em escolinhas, não só escolas especializadas de música, de nível fundamental e médio, para trabalhar com cegos. E dessa forma, os alunos que estiverem matriculados em classe poderão também ter um aproveitamento mais efetivo, maior integração com os colegas, tá? Vai propiciar um desenvolvimento de mais autonomia, principalmente para que o aluno possa estudar melhor em casa, vai melhorar a amplitude e as oportunidades dos cegos músicos. É claro, como eu disse, não para o iniciante do zero ainda, é um processo que tem que ser adicionado à educação musical, ele não pode ser de início, porque o aluno tem que ter um breve conhecimento aí, né, de alguns itens musicais. Tem o download para vocês fazerem do software Musi Braille, mas mesmo fazendo o download, gente, é importante colocar que esse tipo de projeto, ele pode ser implementado e deve ser implementado de preferência em sua escola. Se vocês tiverem alunos cegos, é interessante estar trabalhando com o Musi Braille, porém, se não fizer uma capacitação, primeiramente, né, para você aprender a mexer mesmo no sistema, fica muito difícil, tá? Então, eu aconselho que vocês
né, se puder, tenha uma oportunidade de fazer uma capacitação primeiramente, de baixar o programa, aprender a mexer, tirar todas as dúvidas, para só depois estar implementando isso na sua sala de aula, senão vocês vão ter dificuldades, ok? Boa noite aí, Marden, tudo bem? Joia, boa noite. Joia, boa noite. Então, o projeto Musibraille, ele vai destinar, sim, as condições mais favoráveis à aprendizagem musical, tá? Vocês podem fazer um download. Aqui tem uma música transcrita, para que vocês possam ver, né? Tem vídeo. Eu não vou colocar aqui porque vocês vão ter acesso a tudo isso, depois vocês olham com calma, tá? Mas tudo que a gente está falando aqui é para melhorar a condição de aula nossa, para nos capacitar primeiramente. Então, se você tem uma escola de música, você tem o direito, sim, de pedir esse tipo de capacitação. Vocês vão adquirir a impressora, tudo, mas tem que ser feito com calma. Tipo assim, num ano é capacitado aqueles profissionais, depois as pessoas vão mexer nesse material, vão aprender, de repente, entre os próprios professores, né? Vocês fazem uma oficina para vocês treinarem isso, para que só depois, no ano seguinte, no semestre seguinte, você consiga começar a aplicar. Porque senão vira uma espécie de, né, de dúvidas geral, tanto de alunos quanto de funcionários, e isso fica uma coisa meio cansativa até para vocês, tá? Porque não é fácil, é uma linguagem nova, é um caminho novo. Vocês viram que o Braille, os símbolos, eles são muito específicos de música, são muito diferentes, né? A gente bate o olho. Enquanto que, por exemplo, no ritornelo, a gente tem esse único símbolo com 2 pontos aí para os alunos fazerem o ritornelo, no Braille você tem toda essa estrutura aí, 1, 2, 3, 4 símbolos diferenciados só para representar o ritornelo. Então, é uma linguagem diferente, mas eu tenho certeza que se você tiver interesse, a sua escola vai se favorecer muito e os alunos também com essa aquisição, ok? Então, pessoal, são só algumas dicas aí para o ciclo 2, né, de como que a gente faz essa leitura dos números, né, dos símbolos musicais aí para o ciclo 2, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, mesmo assistindo essa videoaula, eu estou à disposição, ok? No mais, a atividade está no ar aí, estou no aguardo aí para que a gente possa fazer as correções, ok? Vou pausar a gravação.